Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à Álgebra Linear Computacional. Hoje nós vamos estudar os problemas relacionados à solução do problema AX igual a B. Vamos começar com a matriz A, que vocês estão vendo aí na tela, e o vetor B, né? Então, agora eu estou procurando o vetor X. Qual é o valor desse vetor X aqui? Okay? Bom, vamos resolver esse sistema. Vou usar aqui a biblioteca de álgebra linear do Python. Então, aqui vocês podem ver, tem a matriz A e o vetor B. Então, resolvendo usando a função solve, né, a solução deu 1 e 1. Então, beleza. Então, a solução aqui é 1 e 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o vetor B e vou perturbar ele, tá? Eu vou somar aqui, né, um delta B, que é 0 e 0,01, tá bom? Vou fazer uma perturbaçãozinha. Bom, foi uma perturbação bem pequena, foi de 0,01 em uma das componentes de B. Será que a solução x continua igual? Qual será o valor que a gente obtém agora? Vamos voltar lá. Copiei o vetor B aqui. Aí vocês estão vendo o vetor agora com a perturbação. Então, aqui era 1,97, ficou 98, né? Estou subtraindo o vetor perturbado com o vetor original. Você vê que foi a soma, né, de 0 e 0,1. Vou resolver. O resultado foi 100 e menos 99. 100 e menos 99. Ok? Poxa, eu mudei no B a segunda casa decimal de um dos elementos dele e o antigo x, né, era 1 e 1. Agora foi para 100 e menos 99. Bom, isso é um mau sinal. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos manter o vetor B intacto, mas vamos perturbar a matriz A. Tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou somar a matriz A, né? O que eu vou chamar de delta A, que é uma matriz de 0, 0, 0, e aqui tem uma perturbaçãozinha de 0,01. Né? Bom, então, qual seria esse novo vetor aqui? Solução. Tá? Vamos voltar lá e vamos tentar resolver. Então, aqui eu estou copiando a matriz A e perturbando lá o elemento da segunda coluna e segunda linha. Então, aqui era o original. Aliás, aqui é a matriz delta perturbada, né? 1, 0,99, 0,99, 0,99. Tá? Agora, eu vou resolver o sistema. O resultado foi 2 menos 0,01. Então, aqui é 2 menos 0,01. Bom, ainda está ruim, porque antes, né, o original, na verdade não é o original, o x original era 1 e 1. Né? E agora foi para 2 e praticamente 0. Tá? Também é ruim. Né? Bom, um sistema, tá? Desse tipo, né? Se eu tiver um AX igual a B, a matriz, a gente fala que ela está mal condicionada, tá? Quando eu faço pequenas variações na matriz A ou na matriz B, e essas pequenas variações vão causar grandes variações na solução, que é o vetor x. Né? De onde que pode acontecer essas pequenas variações em A e em B? Vamos lembrar, a matriz A e o vetor B, ele contém elementos que foram medidos no momento da coleta dos dados. Então, no momento dessa medição, esses valores eles podem ser ligeiramente perturbados. Tá? Pode ser uma medida que não foi correta, pode ser uma medição física, que houve uma flutuação ali. Tá? Então, mesmo quando a gente tem uma medição que
vamos supor, né, um caso onde não tenha nenhum desses problemas, tá? Ou seja, mesmo quando eu tiver uma medição que ela é exata, o que vai acontecer? O nosso computador ele tem um limite de representação numérica, tá? Então, em algum momento, né, vai ter um arredondamento. Você não consegue, por exemplo, se você estiver usando pi, você não consegue usar o pi lá por exemplo, a casa decimal de número 50. Tá? Em algum momento vai ter que ter um arredondamento. E esse arredondamento também pode causar essa perturbação nos valores de A ou de B. Bom, então é importante a gente medir se a matriz A ela é sensível, tá, a essas variações. Por quê? Porque essas variações elas vão refletir diretamente no resultado de x, que é o valor são os valores que a gente está procurando. E como a gente não consegue impedir que essas variações ocorram, então a gente tem que ver se a matriz A com a qual nós estamos trabalhando é muito ou pouco sensível a essas variações. Tá? Então, vamos ver o que acontece, né? Como que a gente pode analisar essa perturbação que acontece no vetor V e na matriz A. Vamos começar pelo vetor B. Então, o que eu tenho é a matriz, eu tenho, né, a equação AX igual a B. Tá? Então, eu vou fazer uma perturbaçãozinha aqui no vetor x, no vetor B, isso consequentemente vai gerar uma perturbação no vetor x, né? Porque ele não vai ser mais a solução que é original, né? Porque o B não é o original, ele tem uma pequena flutuação. Isso aqui vai ser igual a B mais a pequena flutuação em B. Tá? Bom, eu posso escrever isso como AX x, B. Bom, aqui AX é igual a B, então esses dois eu posso cortar. Então, no final, a relação que eu tenho agora é A vezes o vetor, a pequena perturbação em X é igual a um vetor com as perturbações em B. Né? Bom, então, o que eu estou interessado é como que se relaciona essas perturbações em X e as perturbações em B. Né? B, a princípio, eu tenho, estou colocando essas perturbações. Então, eu quero ver o que vai acontecer com as perturbações em X. Então, eu vou isolar X aqui. Né? Multiplico Estou supondo que existe, né, uma inversa para essa matriz inicialmente, tá? Porque no momento a gente está estudando o que acontece aqui com os termos. Então, eu vou ter a inversa da matriz vezes esse vetor. Tá? Ok, então essa aqui é a primeira relação que nós temos. Mas o que a gente quer mesmo saber, né, é como que a variação em x, né, essa perturbação em x, ela se comporta, né, em relação à perturbação em B. Né? Então, para a gente não ter problema com o valor escalar, né, se eu multiplicar os dois lados por c, isso pode acabar, né, escalando, né, as diferenças, né, essas relações. Eu vou normalizar aqui, tá? Então, eu vou pegar esse vetor, basicamente eu quero saber como que ele se comporta em relação a o valor dele original, né? E eu quero saber como que essa relação ela se comporta também, né, com a flutuação ali de B e em relação ao B original, tá bom? O ideal é que, né, grandes perturbações em B não gerem grandes perturbações em X. Então, se aqui é um valor alto, eu quero continuar com um valor baixo aqui. Né? Se aqui é um valor baixo, ou mesmo um valor, né, não tão baixo, e qualquer valor aqui eu vou criar uma perturbação alta aqui, isso é ruim. Né? Foi o caso que nós vimos. Tá? Bom, então, vocês estão vendo que eu estou colocando normas aqui, então eu vou pegar a equação que a gente já tem e calcular a norma. Né? Eu vou
a norma desse vetor aqui é igual à norma desse outro vetor inteiro aqui. Bom, como vocês viram, né, a gente pode aqui tomando as normas consistentes, então a gente agora tem que o ΔX, a norma de ΔX, ela é menor do que a norma de A inversa vezes a norma de ΔB. Note que aqui era igual porque essa norma de ΔX é igual à norma desse vetor, que é o vetor resultado da inversa de A vezes ΔB. Agora, né, eu estou tomando as normas consistentes, então a norma de x ela é menor ou igual à norma da matriz A inversa vezes a norma do vetor ΔB. Tá? Bom, eu estou interessado em ΔX normalizado, então vou normalizar aqui, dividir todo mundo por x aqui. Dividir aqui desse lado e dividir do lado de lá também, do lado direito também. Okay? Bom, agora falta a gente fazer a relação, né? Bom, eu encontrei aqui um dos elementos que eu estou querendo relacionar, é esse. Agora eu tenho que ver como que eu faço para que o ΔB dividido por B, pela norma de B, possa aparecer. Tá? Então vamos fazer o seguinte, qual é a outra equação que a gente tem? A gente tem a equação original, AX igual a B. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa, eu vou calcular a norma aqui, dos dois. AX é igual a norma de AX é igual a norma de B. Né? Tomando novamente as normas consistentes, eu tenho a norma da matriz A vezes a norma do vetor x, ela tem que ser maior ou igual à norma do vetor B. Em outras palavras, né, colocando o x, né, colocando o x separado, né, o que eu tenho? Eu posso reescrever, né, essa inequação como 1 dividido pela norma de x tem que ser menor do que a norma de A dividida pela norma de B. Eu essencialmente peguei o x, coloquei do lado direito, o B do lado esquerdo, e aí inverti aqui a inequação. Tá? Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Tá? Porque eu posso reescrever essa parte aqui como 1 dividido por norma de x, vezes quem? A norma da inversa de A, vezes a norma do ΔB. Então, notem, agora eu tenho 1 dividido por norma de x, 1 dividido por norma de x. Ok? Então, vamos continuar aqui a conta. Então, o que a gente tem? O que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever que 1 dividido pela norma de x, né, vezes a norma da inversa de x, vezes a norma de B, ok? Isso aqui tem que ser maior, né, do que ΔX, x. Legal? Agora a gente sabe, né, que 1 dividido por x é menor, igual a
norma de A dividido pela norma de B. Tá? Então, o que eu posso fazer? Bom, esse valor aqui, ele vai ser menor ou igual a quem? Ele tem que ser menor ou igual. O 1 dividido por x é menor ou igual a x, a norma de A dividido pela norma de B. Bom, mas para essa inequação continuar se manter, eu multiplico os dois lados. Né? Eu tenho que multiplicar esse lado de cá por quem? Por a inversa de A e a norma de B, de ΔB aqui. Ó. Então, continua. O 1 dividido por x é menor do que a norma de A dividido pela norma de B. Bom, esse valor é o mesmo desse, então não muda a inequação. Né? Então, daqui ó, eu posso chegar a essa conclusão. Bom, mas agora eu tenho uma coisa interessante. Ó. A relação de ΔX, da norma de ΔX em relação a x, tem que ser menor que esse valor, e esse valor tem que ser menor que esse outro valor aqui. Mas esse outro valor, ele, né, eu posso escrever de novo aqui, assim, ó, ΔX dividido por a norma de x é menor ou igual a ΔX, norma de x, inversa de A, delta de B. Tem que ser menor também, né, que esse terceiro valor. Aí, o que eu vou escrever? Eu vou fazer assim, ó, delta A, norma de A vezes a norma da inversa de A, vezes delta B, dividido por quem? Por B. Né? Eu só tirei os parênteses. Bom, então, qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que a norma de ΔX normalizada, né, com x, ela tem que ser menor ou igual a quem? A vezes a norma de A vezes a norma da inversa de A, vezes a norma de ΔB dividido por B. Ah, legal. Agora eu consegui relacionar a variação que eu tenho do B e o que está acontecendo aqui com a variação, a flutuação no meu ΔX. Elas se relacionam, né, de acordo com essa inequação e onde eu tenho esse termozinho aqui que está falando qual que é o limite máximo que o meu ΔX pode ir quando eu tenho um determinado ΔB. Então, se eu tenho um ΔB aqui igual a 0,01, o ΔX ele vai ter que ser menor ou igual ao quê? Esse valor vezes 0,01. Né? Então, se esse valor aqui for um valor alto, o ΔX ele tem espaço para andar, né, e variar mais. Se esse valor aqui for um valor baixo, por exemplo, aqui o ΔB é 0,01 e esse valor aqui é 1, então esse ΔX ele pode ser no máximo igual a 0,01. Né? Bom, então vamos ver o que acontece quando a perturbação agora acontece na matriz A. Então, eu tenho aqui, vou fazer a perturbação em A, um deltinha em A. Isso vai gerar uma perturbação no resultado, deltinha de x, né? E o B é igual, né? Porque eu não estou perturbando o B mais. Aí, multiplicando todo mundo aqui, vai ficar AX mais A vezes ΔX mais ΔA vezes x mais ΔA ΔX. Isso aqui é igual a B. Bom, mas AX é igual a B, então esses dois eu posso cortar. Então, o que ficou? Ficou A ΔX mais ΔX
delta A, delta X, igual a zero. Bom, então eu estou interessado no delta X. Eu quero saber o que está acontecendo aqui com o meu delta X. Então, eu vou isolar ele. Então, eu vou colocar aqui assim, ó, A delta X é igual a menos delta A X menos delta A X, delta X. Aí eu vou multiplicar os dois lados pela inversa de A. Estou supondo que A tem uma inversa, é única, tá? Então fica delta X é igual a inversa de A. Vezes, aqui eu vou colocar essa matriz delta em evidência, e aí vai ficar x mais delta x. Legal, e aí continua o estudo em relação à norma de delta x. Então, fazendo a norma aqui de todo mundo, vai ficar a norma de delta x, norma de A da inversa de A, norma. Aí aqui eu não preciso ficar preocupado mais com esse valor negativo, essa norma aqui da matriz delta e a norma desse vetor x. Opa, perdão, gente, a norma de todos esses valores aqui, ó. Né? Porque isso aqui vai dar um vetor. De novo, tomando as normas consistentes, né? Aí a gente agora tem que o delta x tem que ser menor ou igual a quem? Agora sim, a norma da inversa de A vezes a norma da delta A vezes a norma de x mais delta x. E aí eu quero normalizar, né, em relação ao próprio x, então fica delta x. Vou normalizar aqui, fica x, delta x. Tem que ser menor, igual a quem? Vai ser menor a norma da inversa de A vezes o delta de A. Bom, mas o delta de A aqui, ó, não está normalizado. Então, vou dividir ele pela norma de A. Tá? Bom, mas eu não posso simplesmente dividir, senão eu estou mudando minha inequação. Então, multiplica aqui também. Ó. Então, eu estou dividindo e multiplicando pelo mesmo número. Né? Não mexi em nada. Bom, esse termo à direita, eu posso reescrever ele como A. Pego esse A, essa norma de A aqui, manda aqui para frente. Fica A, norma da inversa de A. E aqui fica o que eu queria. É a norma da matriz da delta A dividido pela norma da matriz A. E aí aconteceu um negócio interessante aqui. Que, de novo, apareceu esse valor aqui. Né? O que esse valor está falando? Bom, a variação de A, né, ela vai determinar o limite da variação de x, considerando esse fator multiplicativo aqui. Então, se essa variação aqui ela está tipo 0,01, esse valor aqui é um valor alto, tipo 1000, então vai ser 0,01 vezes 1000. Então, o delta x aqui ó, vai poder variar mais. Isso é ruim. Então, o que eu estou buscando? Eu estou buscando que esse fator, eu quero saber agora se a matriz ela não é se ela é bem condicionada, significa que esse número aqui ele vai ser baixo. Porque se esse número for baixo, a variação que tiver na matriz ou no vetor B vai ficar limitada pelo produto da variação com esse número aqui. Esse número, né, ele tem um nome especial, chama número de condição, e a gente representa ele por essa letra kappa, né? E aí, como vocês viram, ele é um escalar, né, calculado como produto da norma da matriz vezes a norma da inversa da matriz. Se a matriz não tiver inversa, aí vocês podem usar a pseudo-inversa. Essa aqui é a pseudo-inversa da matriz. Ok?
Legal, então vamos ver aqui a relação entre o kappa, que é o número de condição, e né, a variação normalizada de x. Né? Então vamos supor aqui ó, que eu tenha um b, e esse b ele tem uma precisão de 7 dígitos. Né? Então, minha precisão, se eu pegar o b, o delta b e dividir por b, né, eu consigo uma precisão até o 0,000007, tá? 10 a menos 7. Se o meu número de condição da matriz A for 10 a 6, o que significa? Significa que a solução né, relativa a essa mudança no B, né, quer dizer, o ΔX dividido pelo X, né, a norma de ΔX dividido pela norma de X, ela pode ir até quando? Kappa vezes né, essa precisão. Tá? E aí vai dar quanto? Dá 10 a menos 7 vezes 10 a 6, porque esse é o valor de kappa. Então vai dar 10 a 1, que é 0,1, ou seja, 10%. Né? Quer dizer, o erro pode ser de até 10%. Isso é ruim. Né? Em representações que a gente tem aí de 32 bits, né, se você tiver uma matriz que o kappa dela é maior ou igual a 10 a 6, ela já é considerada uma matriz mal condicionada. Tá? E aí o que significa? Significa que é uma matriz muito ruim de se trabalhar com ela, porque mesmo você tendo as suas medições exatas, né, por causa do arredondamento, o seu sistema vai ficar instável. Ele pode ter valores muito distantes. Né? Mas notem que até agora né, a gente trabalhou com as normas de vetor e normas de matriz. E eu não falei qual norma que eu estou usando. Tá? Você pode usar qualquer norma né, matricial que seja induzida pela norma vetorial que você escolher. Tá? Só é importante lembrar que o valor do número de condição ele vai ser diferente para cada norma. Tá? Então, você pode usar a norma de Frobenius, a norma infinita. Tá? A gente vai usar a norma 2 aqui, que é uma das mais convenientes. Então, vocês lembram que né, a norma 2 da matriz, ela o resultado é o valor máximo, o valor singular máximo da matriz, tá? Que é o equivalente a pegar e calcular o maior alto valor de A transposta A, a raiz do maior alto valor de A transposta A. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, né, a gente sabe que né, o valor, né, a norma L2 da matriz A, ela é equivalente ao maior valor singular da matriz A. E a norma L2 da inversa da matriz A é o recíproco né, do menor valor singular da matriz A. Então, quanto que seria o kappa, né? Considerando a norma L2, a gente viu que o kappa é a norma de A vezes a norma da inversa de A. Então, o kappa aqui vai ser sigma max dividido por sigma min. Ok? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Pega essas duas matrizes aqui, a matriz A e a matriz B. Matriz A a gente já viu que é uma matriz complicada de trabalhar com ela. Né? Então, vamos olhar o número de condição dela. Então, aqui eu vou pegar, você pode, né, no pacote de álgebra linear do NumPy tem essa função cond. Tá? Aqui o default é a norma L2. Então, eu vou calcular aqui essa norma L2. O número de condição, considerando a norma L2. E aí o resultado que a gente tem é um número muito grande lá, 39.202.
Ou seja, é um indício fortíssimo que essa matriz é mal condicionada. Tá? Vou pegar agora o vetor, a outra matriz, né? A matriz aqui, ó, B, 5, 3, 0, menos 1, 8, 6, 4, 2 e 9. Tá? Aqui são os autovalores, né, da matriz. Então, vou olhar aqui, vamos ver quanto que é o número de condição dela. É 2,6. Então, essa matriz é bem condicionada. Tá? Então, aqui estão os valores, né? Aqui, basicamente, lá eu usei a função, mas aqui eu estou, né, calculando aqui, por exemplo, pegando o maior valor singular, dividindo o maior valor singular, o maior alto valor dividido pelo menor alto valor, né? E aqui da matriz B eu estou pegando e calculando a raiz quadrada do quadrado dos valores singulares, né? Do maior dividido pelo menor. Né? E aí são os resultados que a gente obteve. Tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima.